Boa noite, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Antropologia de Santo Tomás de Aquino. E hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante. Na aula passada, nós falamos sobre o porquê estudar a antropologia de Santo Tomás. Então, nós partimos do ponto de vista filosófico do porquê estudar Santo Tomás. Só que na aula de hoje, nós vamos agora dar um passo além, falar de algo mais profundo do que aquilo que nós tratamos na aula anterior. As perguntas, as dúvidas que vocês tiverem, vocês podem estar fazendo pelo chat, que eu irei respondê-los. A Jéssica já está por aqui. Boa noite, Jéssica. Então, na aula de hoje, há uma pergunta que eu quero iniciar, para que vocês possam já começar a aula refletindo sobre esse tema tão importante. Então, o tema da nossa aula de hoje é a vida humana plena. E a pergunta que eu inicio para vocês essa aula é: qual é o fim da vida humana? Por quê? Toda ação humana, ela tem um objetivo. Por exemplo, nós estudamos para aprender. Trabalhamos para quê? Ganhar dinheiro. Fazemos atividade física para melhorar a saúde. Mas existe uma pergunta mais profunda do que todas essas. Qual o objetivo final de tudo isso? Qual o objetivo final de todas as nossas ações? Ou seja, por que muitas vezes nós queremos dinheiro? Por que queremos sucesso? Por que queremos ter reconhecimento? No fundo, todas essas coisas nos levam a uma única palavra: a felicidade. Todo ser humano aspira pela felicidade. Tudo que nós fazemos é para sermos felizes, para nos satisfazermos. Então, todos os seres humanos desejam a felicidade. Isso, do ponto de vista filosófico e moral, é algo universal. Só que aí surge um grande problema. Por quê? Cada pessoa, cada tradição, cada povo discorda radicalmente entre si sobre o que é a felicidade. Então, para uns, felicidade é uma coisa, para outros é outra coisa. Para alguns, a verdadeira felicidade se encontra no dinheiro, para outros no prazer, para outros no sucesso, na liberdade, no reconhecimento. O reconhecimento é algo que nós sempre estamos querendo buscar. Dinheiro, prazer, sucesso e liberdade. Poder fazer tudo que queremos. A filosofia clássica de Santo Tomás e de Aristóteles tentam resolver essa questão de forma racional. Como? Segundo Aristóteles, toda ação humana tende a um bem último. Esse bem último, Aristóteles chama de felicidade, ou poderíamos dizer eudaimonia. Só que Aristóteles, nós veremos, e Santo Tomás, eles têm uma definição clara do que é a felicidade. Só que na modernidade, nós temos o quê? Uma confusão. Há uma confusão sobre o que é a felicidade. Então, se a felicidade está tão disponível hoje, né, como nós temos tecnologia, conforto, entretenimento, por que existe tanta ansiedade? Essa semana eu fiz um react a um vídeo do padre Paulo Ricardo, em que ele fala, né, por que o Brasil está sendo considerado o país mais ansioso do mundo. Então,
queridos, não basta apenas nós estudarmos a pessoa humana de forma plena, que foi o que falamos na aula anterior. Por que estudamos Santo Tomás? Por que escolhemos esse autor de 800 anos atrás? Boa noite, Diogo. Não perdeu, tá? Não perdeu muita coisa, não. Está no início. Então, por que estudarmos esse autor? Porque ele é o mais completo do ponto de vista filosófico. Só que de nada vale estudarmos uma doutrina acerca da pessoa humana que seja completa se nós não soubermos qual a finalidade última disso. Qual a finalidade última de compreendermos quem somos, de compreendermos as nossas potências, as nossas virtudes, os nossos vícios, as nossas paixões, se não compreendermos qual a finalidade última de tudo isso. Boa noite, Vini. Então, na modernidade, né, nós vemos alguns grandes problemas. Primeiro, essa epidemia de ansiedade, né, o aumento de casos de depressão. Então, se você vai numa clínica psicológica, você vai, conversa com algum psicólogo, você vai ver a quantidade de pacientes que eles recebem com depressão e ansiedade. Também, no Sistema Único de Saúde, nós vemos a quantidade. Tudo isso gera uma sensação de vazio existencial. Aquele vazio de que parece que nada na vida faz sentido. Parece que tudo na nossa vida não há uma direção a ser seguida. Dentro da psicologia moderna, isso foi bastante observado por Viktor Frankl. O que o Viktor Frankl fez? Ele percebeu que existia algo como causa da ansiedade, da depressão, que ele chamou de vazio existencial. Então, hoje as pessoas acordam, o que elas fazem? Pega o celular, olha o celular, trabalha, consome conteúdo, né? Passa por várias distrações durante o dia, depois dormem. E na maioria das vezes, dormem uma má noite de sono. Por quê? Fica ali entretido com o celular até tarde, vendo um filme, dorme tarde e precisa acordar cedo, bem cedo, para trabalhar ou para estudar. Só que as pessoas esquecem de se perguntarem, segundo Franklin, para que estou vivendo? Então, ele dizia que o homem moderno sofre principalmente da falta de sentido. Isso é muito importante para nós conectarmos com a tradição tomista de Santo Tomás. Porque na filosofia clássica, o sentido da vida já estava claro. Para Santo Tomás, herdando isso de Aristóteles e também de vários outros filósofos anteriores, Santo Tomás vai nos dizer que a realização plena da natureza humana, ou a felicidade se encontra na realização plena da natureza humana. Ou seja, o sentido da vida humana é a realização plena da natureza humana.